bons estudos. Eu vou falar agora da Lei 8.137, Lei da Sonegação Fiscal, definindo aí os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, um dos pilares aí da Operação Lava Jato. Então, vou começar aqui pelo capítulo 1 dos crimes contra a ordem tributária, no tocante aos crimes praticados por particulares. Então, constituem crime contra a ordem tributária, com pena de 2 a 5 anos e multa, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Então, pena de 2 a 5 anos, reclusão de 10 a 360 dias multa. Então, a ideia é as duas mãos vezes 5 dedos, 10 dias, 360 graus do transferidor ou a champanhe estourada no Réveillon após 360 dias do ano. Então, é para fixar conforme aí a natureza do nosso canal. Próximo crime é fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Então, da mesma forma, nós temos aqui 10 a 360 dias multa e também 2 a 5 anos de reclusão. Falsificar ou alterar nota fiscal, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável, 10 a 360 dias multa. Aqui já diz respeito à falsificação. Também 2 a 5 anos de reclusão. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir, utilizar documento que saiba ou deva saber que é falso ou inexato. Então aqui cabe um comentário, ou seja, um gerente financeiro, por exemplo, que tem que saber, tem o dever de saber se aquele documento é falso, distribuir. Então aí já vem o crime da situação inerente àquela pessoa, né? Aquela função que ocupa, independente da prova que ela saiba de que está elaborando, distribuindo, fornecendo, emitindo ou utilizando documento falso ou inexato. Então, também 2 a 5 anos de reclusão, 10 a 360 dias multa. Negar ou deixar de fornecer plano obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizado ou fornecê-lo em desacordo com a legislação. Então, olha aí, quer dizer, é crime não fornecer nota fiscal, também com 2 a 5 anos de reclusão e com 10 a 360 dias multa. Então, é isso que reza o artigo 1º. No mais, a falta de atendimento da exigência da autoridade no prazo de 10 dias, que poderá ser convertida em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quando do atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso 5. Então, uma exigência de autoridade pode também gerar a sanção equivalente ao inciso 5. Então, artigo 2º. Então, são crimes também da mesma natureza, ou seja, contra a ordem tributária, fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens, fatos ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributo. Então, declaração falsa, está aí o megafone, ou omissão. Aqui já cai também no crime omissivo, ou seja, não fazer o que deveria fazer. Então aí já cai nessa hipótese. Aí a pena é um pouco mais branda, de 6 meses a 2 anos, mas da mesma forma vai ter de 10 a 360 dias multa. Também no caso de deixar de recolher no prazo legal valor de tributo de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Exigir, pagar ou receber para si ou para o contribuinte beneficiário qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal. Deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído incentivo fiscal
ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento. Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. É um crime cibernético, vamos falar assim. Então, de 6 meses a 2 anos e multa, ou seja, é acumulado, não é ou multa, tá certo? Então, vamos aí agora da seção 2, dos crimes praticados por funcionários públicos na esfera de crimes contra a ordem tributária. Então, constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Código Penal, extraviar livro oficial, processo fiscal, qualquer documento de que tenha a guarda em razão da função, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social. Então, extraviar livro oficial é crime. É bem peculiar essa disposição, vou até voltar aqui, porque realmente o extravio pode ser alegado assim, extraviou, foi perdido, mas não. Então, quer dizer, essa questão do extraviar é uma questão bem complexa e atinge as pessoas responsáveis pelas guardas dos livros, contadores, enfim, entre outros. Exigir, pode responder. Exigir, solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de iniciar seu exercício. Vou repetir. Ou antes de iniciar seu exercício, no caso de funcionário público, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Aí já o legislador já pesou mais a mão, já prevê uma pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração fazendária, valência da qualidade de funcionário público, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Isso aqui, na verdade, é um crime aí como se fosse um tráfico de influência, não é? E aí também todos esses crimes, não é, estão previstos também a multa de 10 a 360 dias multa. Então, no tocante aí a funcionários públicos no exercício da função ou até antes dela, ou seja, do exercício. Dos crimes contra economia e relação de consumo, então muito atrelado aí ao direito consumerista, não é? Constitui crime contra a ordem econômica. Abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de despesas. Ou seja, muitas vezes, na hipótese, né, pode ser que empresas combinem preços para altivar esses preços, majorar os preços, eliminando a concorrência, ou então pratiquem, por exemplo, é muito conhecido também fatos de acontece, empresas grandes compram empresas menores e depois pede, por exemplo, a fábrica de queijo, o cara fabrica 100 queijos, aí essa empresa grande fala com um camarada assim, olha, agora eu quero comprar de você 10 mil queijos, aí o cara investe, pega financiamento no banco, investe em equipamentos, e daí a 3 meses a empresa fala, não, agora eu só posso te comprar 10 queijos, sendo que não há uma justificativa para isso. Então, e acaba comprando a empresa da pessoa. É uma das formas de abuso do poder econômico, eliminando a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo entre as empresas. Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes visando a fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas, ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresa, os famosos cartéis, a cartelização do mercado, está justamente nesse ponto da lei, ao controle em detrimento da concorrência de rede de distribuição ou de fornecedores, reclusão de 2 a 5 anos e multa da mesma forma que é cumulativa. Constitui crime contra as relações de consumo. Favorecer ou preferir sem justa causa comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores, ou seja, tem que igualar todo mundo. Vender ou expor à venda mercadorias cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição estejam em desacordo com as prescrições legais
ou que não corresponda à respectiva classificação oficial. Então, aí, nesse caso, é muito comum, né, a fraude na propaganda, né? É, então, nos incisos 2, 3 e 10º, pune-se a modalidade culposa, reduzindo a pena e a detenção de um terço ou a de multa a quinta parte. Então, quer dizer, nesses 2 e 3, que são esses, eu até grifei aqui, tá certo? Mais o 10, a culpa, no canal sempre coloca a culpa de amarelo e o dolo de vermelho. Então é para gravar mesmo que eu coloquei amarelo. Na própria propaganda, embalagem, admite o crime culposo, é, reduz a pena para detenção de um terço ou a de multa a quinta parte, quando é culposo. Isso cai em concurso destemperadamente, esses dois incisos, no tocante à modalidade culposa. Né? Misturar gêneros de mercadorias de espécies diferentes para vendê-los ou expô-los à venda como puros. Misturar gêneros de mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais de mais alto custo. Isso também é uma fraude, tá certo? Aplique-se também a essa situação para esses crimes culposos, ou seja, não precisa ter a vontade de cometê-lo, não é? Basta a negligência, imprudência ou imperícia. Fraudar preço por meio de alteração sem modificação essencial ou de qualidade de elementos, tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura, acabamento de bem ou serviço. Divisão em partes de bem ou serviço habitualmente oferecidos à venda em conjunto, ou seja, diminui aquilo que é ofertado para enganar, dar uma falsa noção de queda de preço. Junção de bem ou serviço comumente oferecidos à venda em separado, aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação de serviço. Também aí cai analogicamente na situação da publicidade fraudulenta. Elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços mediante exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais. Então não pode existir essa distinção, sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas ou retê-los para o fim de especulação. Então é crime. Detenção de 2 a 5 anos, aqui a detenção, e multa. Recusar vender a quem pretenda comprá-los é crime. Induzir o consumidor ou usuário a erro por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, a qualidade do bem de serviço, utilizando de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária. Pena, detenção de 2 a 5 anos e multa. Vamos em frente. Destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria com o fim de provocar alta de preço em proveito próprio de terceiros. Esse crime aqui é aquele crime de quando a oferta é maior que a procura, com má fé, o produtor destrói, não é, a mercadoria para provocar alta especulativa de preço, para se beneficiar. Então, também crime, detenção 2 a 5 anos ou multa. Vender, aqui também admite a modalidade culposa. Ter em depósito para vender ou expor à venda, ou de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Então, quer dizer, o caso de produtos vencidos ou que não atendem às normas. Então, admite-se, nesse caso, a modalidade culposa, reduzindo da mesma forma a pena e a detenção de um terço ou a de multa a quinta parte. Então, prosseguindo essa pena para esse artigo, que é justamente o artigo 7º, crime contra as relações de consumo no bojo da lei de sonegação fiscal. Então, a pena de detenção ou reclusão poderá ser convertida em multa. Então, nesse caso, aqui tem os valores, né?
as multas equivalentes a 200 mil até 5 milhões de BTNs. Então, findamos aqui esse capítulo. Vamos para o próximo, das multas. Nos crimes, já foi falado, primeiro a terceiro, a multa será fixada de 10 a 360 dias multa. O dia multa será fixado pelo juiz valor não inferior a 14, nem superior a 200 BTNs. 14 e 200 BTN. A pena de detenção ou reclusão poderá ser convertida em multa. Poderá ser convertida em multa de valor equivalente a 200 até 5 milhões de BTN nos crimes definidos no artigo 4º, de 5 mil até 200 mil BTN nos crimes definidos no artigo 5º e 6º, e de 50 mil até 1 milhão de BTNs nos crimes definidos no artigo 7º. Então vamos voltar lá. Artigo 4º, 200 mil a 5 milhões. Vamos aqui rebobinar a fita. Vamos lá. Artigo 4º, que são os crimes contra a ordem econômica. Então, os crimes contra a ordem econômica, abuso de poder econômico, formar acordo, cartéis e etc. Então, a multa, a reclusão, a pena de reclusão para esse crime, que é de 2 a 5 anos e multa, pode ser convertida apenas em multa, não é? De 200 mil até 5 mil para crimes contra a ordem econômica, abuso de poder econômico, carteirização, entre outros. Já nos crimes definidos nos artigos 5 e 6º, aumenta de 5 mil até 200 mil BTN. Então é menor nos crimes dos artigos 5º e 6º. Então vamos lá rebobinar aqui para os artigos 5º e 6º, justamente relações de consumo. Então, todos eles preconizam justamente a situação, 5º e 6º, eles preconizam uma continuidade aqui contra a ordem econômica. Vamos em frente, prosseguindo para o artigo 7º, que é de 50 mil até 1 milhão de BTNs. O artigo 7º, justamente o artigo 7º, preconiza os crimes contra as relações de consumo, até 1 milhão. Então, sendo assim, prosseguimos no artigo 10, caso o juiz, considerando o ganho ilícito e a situação econômica do réu, verifique a insuficiência ou excessiva onerosidade das penas pecuniárias previstas nessa lei, poderá diminuí-las até a 10ª parte ou elevá-las ao décuplo. Bem aberta essa cláusula. Então, pode decuplar para mais ou para menos. Então, só lembrar, artigo 10º, o juiz pode aumentar ou diminuir a 10ª parte ou elevá-la ao décuplo. Disposições gerais. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nessa lei, incide nas penas a estes combinadas na medida da sua culpabilidade. Isso aí é nada mais que a interpretação do artigo 29 do Código Penal. Quando a venda ao consumidor for efetuada por sistema de entrega ao consumo ou por intermédio de outro em que o preço ao consumidor é estabelecido ou sugerido pelo fabricante ou concedente, o ato por esse praticado não alcança o distribuidor ou revendedor. Ou seja, o fabricante ou o concedente que estabeleceu o preço, não é? E o revendedor apenas seguiu. Então, esse ato não atinge. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 até a metade as penas previstas nos artigos 1º, 2º e 4º ao 7º. Se
o crime ocasionar grave dano à coletividade, então tá aí um terço, meio, né, metade, meia laranja. Se causar grave dano, tá o vermelho do dano à coletividade aqui, várias pessoas. Também se o crime for cometido por servidor público no exercício das suas funções, e se o crime praticado em relação à prestação de serviço ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde. Os crimes previstos na Legislação de Ação Penal Pública: qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do MP, fornecendo-lhes por escrito informações sobre o fato e autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Parágrafo único. Nos crimes previstos nessa lei cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que, através de confissão espontânea, revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Então está um terço pequeno, mostrando aí a redução. Então essa é a delação premiada nos crimes contra a ordem tributária / sonegação fiscal. Redução, olha o texto pequenininho, de 1 a 2 terços. Não dá para esquecer, não é verdade? Sempre bom nesses slides principais gravar um pouquinho, dar uma olhada com calma, porque aí não esquece mais. Então, delação premiada nos crimes contra a ordem tributária / sonegação fiscal. Redução da pena de 1 a 2 terços, aquele que confessar espontaneamente e denunciar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa. Compete ao Departamento Nacional de Abastecimento e Preços, quando se necessário, providenciar a desapropriação de estoques a fim de evitar crise no mercado ou colapso do abastecimento. Então, compulsoriamente, né, a administração pública pode fazer aí confisco de mercadorias no caso de necessidade. Então, finalizando, o Código Penal, no seu artigo 172, passa a ter redação de que haverá pena de detenção de 2 a 4 anos e multa no caso de emissão de fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. Então, modificou aí o Código Penal. Também na parte do Código Penal, no tocante aí os crimes praticados por funcionário público, então foi modificado por essa lei, instituindo que se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que saiba ou deveria saber indevido ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Então, sempre a lei, o legislador sempre prevê essa garantia da dignidade das pessoas, mesmo devedores, né? Esse abuso por parte do agente público, ele é repreendido com pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, quer dizer, pesadíssima a sanção, não é? Se o funcionário público exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber, ou seja, se ele está na qualidade lá, exercendo o poder de polícia da administração, não é? Ele tem que saber. Então ele está desqualificado para a função, mas responde mesmo assim. É isso que o legislador quis dizer. Então, sendo assim, finalizamos aqui essa apresentação, desejando ter atendido a contento a expectativa de todos. Fica aberta aos comentários, contribuições, como regra no canal, desejando aí ter contribuído para que vocês entendam um pouquinho mais da lei da sonegação fiscal. Um abraço a todos, novamente, e bons estudos.